Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, esse é o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, dia de aula com o professor Martim Iglesias já. Enquanto isso, meu colega de aula, Kleber, como está? Fala, minha colega, muito bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Aproveitando dentro de casa, uma ressalva, esse dia lindo, porém muito frio que faz aqui em São Paulo. O inverno realmente está chegando, né, Kleber? Muito frio, mas está bem gostoso realmente o dia. Pena, lógico, que a gente fica dentro de casa, mas tudo bem. Pelo menos não passa tanto frio, vamos pensar o lado positivo. Na minha terra a gente tem um hábito muito bacana nos dias frios e com sol, que é lagartear e comer bergamota no sol em dias frios. É uma delícia, pena que não tá dando para fazer, tô contando os dias. Lagartear é o melhor, já fiquei imaginando a cena aqui, mas tá bom. De vez em quando eu vou rasgar os cheiros para vocês me entenderem melhor. Kleber, no episódio de ontem a gente falou aqui que a proximidade de uma vacina contra o coronavírus animava os mercados. Hoje não é muito diferente, ainda mais porque a empresa americana de biotecnologia Novavax iniciou os estudos em humanos de uma vacina experimental e a primeira fase de testes está marcada para julho, já daqui 2 meses. É isso mesmo, Rê. A gente viu ontem o dia ser muito positivo nos mercados internacionais e aqui também não foi diferente. A gente teve as bolsas americanas fechadas, mas o índice futuro operou, né? E os mercados futuros norte-americanos agora, eles vão abrir daqui a pouquinho, estão operando com uma forte alta, tá? S&P 500 subindo agora mais de 2,20, todos os principais índices na Europa também em alta, e exatamente por causa dessa onda de retomada de um otimismo, tanto pelo lado da vacina, né, de um possível medicamento, quanto também da reabertura das atividades em diversos países desenvolvidos, inclusive vários locais nos Estados Unidos também ajudaram bastante os mercados, e hoje o dia continua bem positivo. Aqui também a gente vê o mercado subindo forte hoje. Boa. Bom, então, pelo jeito, ainda não teve nenhuma reação do mercado ou na Bolsa a essa operação placebo da Polícia Federal que investiga supostas fraudes na construção de hospitais de campanha, né, Kleber? Por enquanto, totalmente desapercebido do mercado, pelo menos até agora, nenhum impacto. A gente vê aí o índice, tanto de ações, quanto dólar, quanto os demais ativos, seguindo realmente o que a gente tem no mercado, né? O que a gente olha hoje para o mercado, e nenhum fator externo, por enquanto, além desses que a gente comentou e outras medidas positivas e indicadores que estão saindo, influenciaram o mercado. Até agora, nada. Beleza, investidores devem ficar atentos ao longo do dia, porque esse tipo de operação da Polícia Federal tem desdobramentos ao longo do dia todo e, às vezes, dependendo do que a polícia encontra, para que lado vai a investigação, isso reflete na Bolsa. Então, a gente fica essa dica para ficarem atentos. Uma notícia... Só para complementar, né, Rê, ele reflete se ele influenciar algum pilar que vai influenciar na economia, obviamente no mercado, né? Então, se ele gerar um risco político muito grande, esse risco político impactar em setores que vão diretamente ligados à economia, aí, obviamente, o investidor se protege, né? E quando ele se protege, ele sai de ativos de risco, então ele vende ações, ele compra dólar, e por isso que a gente tem essas movimentações, por causa da proteção que o investidor busca quando a situação pode ficar um pouco mais difícil, um pouco mais perigosa. Perfeito. Ia falar aqui de uma notícia triste: a Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Pediu, e é assim, realmente... Se a gente olhar para o mercado de aviação, para alguns foi até uma surpresa, porque a Latam vem com uma gestão muito boa, né? A empresa, a companhia que é controladora, né, tem hoje em caixa 1,3 bi de dólares, ela já tem
levantado para aprovação de crédito mais 900 milhões, só que isso é insuficiente para pagar o tamanho das dívidas que foram sendo acumuladas aí ao longo das últimas semanas, meses aí com todos os problemas, né, que a pandemia gerou para as companhias aéreas. As únicas unidades que eles não pediram é Brasil, Argentina e tem mais um que eles não pediram, todos os outros estão nesse pacote que eles solicitaram, mas é reflexo dos números realmente muito fortes, negativos que a gente vê para o setor de aviação, né? No Brasil, para você ter uma ideia, o turismo, ele teve uma queda nos últimos 2 meses de 92% em relação ao mesmo período do ano passado. Exatamente esse o número, tá? 92%. Você tem aeroportos como o de Brasília, por exemplo. Brasília tem uma média de 300 voos por dia, tá? Hoje eles têm operado, em alguns casos, algo próximo a 10 voos, 15 voos, tá? Não chega nem a 10% da média normal. Então, isso a gente está falando de uma cidade, que obviamente que é super importante, que é Brasília, mas colocar isso numa escala internacional, que é como a Latam atende, realmente é um impacto muito ruim. É uma pena, é muito complicado, e a gente torce para que eles consigam as ajudas necessárias para sobreviver e sustentar a empresa ainda aberta. E isso não está longe da realidade de outras companhias, né? Não, de jeito nenhum. Kleber, quem teve também um resultado de deflação, um resultado bem negativo, foi o IPCA 15. Teve a maior deflação do plano real. A queda foi no mês de maio de 0,59%. O mercado não esperava uma queda tão grande, pelo que eu estava vendo aqui. O mercado ele já tinha uma expectativa de queda, mas ela veio um pouco maior do que o esperado, o que fortalece todo o discurso que a gente já vem acompanhando do Banco Central, dos analistas, em relação a a gente vai ter uma inflação muito baixa, natural, a gente não tem demanda, né? A gente praticamente reprimiu todos os setores em relação à demanda, com o problema que a gente tem hoje, tanto de renda quanto de realmente as pessoas estarem fora das suas atividades, e diversas atividades fechadas também, e vai também dando sinais de que a gente depois pode até falar um pouquinho mais com o professor, abusando aí da presença dele, da possibilidade da gente ver um horizonte ainda mais longo de juros baixos, uma vez que a gente deve ter, por um período realmente maior do que o esperado, uma inflação bem abaixo do que a meta ou do que era até esperado no início mesmo dessa pandemia. Kleber, você sabe qual é o comportamento do índice Dow Jones de hoje? Ele está bem comportado, se a gente pode falar assim. Tá. Nesse momento, 10h27, índice futuro, ele abre daqui 3 minutos. Dow Jones agora operando com alta de 2,45, um pouquinho acima dos 25 mil pontos. E você sabe quem foi Dow, quem foi Jones? Olha, eu prefiro rever essa aula, viu, Renata? Acho que eu preciso me reciclar de novo nessa aula de Dow and Jones aí, viu? Então vambora, porque hora da nossa aula de saber qual plano, professor Martim Iglesias. Já sabemos que precisamos entender mais sobre Dow e sobre Jones. Tudo bem, Martim? Sim, tudo bem, tudo bem, Kleber, como que tá? Tudo bem, professor? Bem. Seja muito bem-vindo de novo. Eu já tinha aqui, né, Martim? A gente fala toda hora do índice Dow Jones e vamos trazer para o nosso investidor, para a nossa investidora, a história desse indicador. Esse índice, ele remete ao nome dos criadores, não foi só um, temos 2, é isso? Exatamente, não é o Dow Jones que é um cara só, não, são 2, é o Charles Dow Fala rápido, parece só. Exato. Mas são 2 mesmo, é o Charles Dow e o Edward Jones, né? E o interessante é que não é só o índice que é a única contribuição deles, eles têm outras coisas importantes. Vamos passar, eu diria que são 3 grandes contribuições que eles têm, tá? Aliás, Renato, você sabia que o Charles Dow era jornalista, né? Que nem você. Olha só. Pois é. Ele trabalhou em diversos jornais perto da terra natal dele, em Connecticut, né, até que daí ele foi para Nova York, e aí ele se junta com o Edward Jones. Em 1882, eles fundam uma agência de notícias com foco no mercado financeiro, que era chamado Dow Jones and Company.
Aí eles abordavam as notícias de mercado, acontecimentos, né? Era um folhetinho de 2 páginas, né? Mas foi ganhando relevância, foi crescendo, e aí eles decidem transformar isso num jornal, né? Então, antes até de falar do índice, tem essa contribuição deles, que é a fundação do The Wall Street Journal, né? Então, em 1889, eles fundam o Wall Street Journal, né? E aí o Dow era editor, né, do jornal, né? E aí ele via a página de cotações, os gráficos das cotações, né? E aí ele parte para analisar isso, via que tinha padrões que se repetiam nos gráficos, né? Mas aí ele decide, antes disso, deixa eu só comentar uma outra coisa aqui. Na verdade, ele decide ter um indicador que ajudasse os investidores a saber como foi o mercado como um todo, né? E aí o Dow decide criar um índice que vira o Dow Jones Industrial Average, que dá origem ao índice Dow Jones que a gente conhece agora, né? No início ele tinha... Fala. Olha só como eles foram visionários lá em 1889, pensando numa agência de notícias, agência sobre o mercado financeiro, uma coisa que hoje é super atual, né? Pois é, super atual. A gente fala desse índice quantas vezes por dia, como isso é importante, ou seja, são de fato visionários e de fato as contribuições deles são muito relevantes. Se a gente olha para pessoas individuais, né, que contribuíram muito com o crescimento do mercado, certamente eles são algumas das pessoas mais influentes nesse sentido, né? Verdade. Mas quando foi criado o índice Dow Jones, ele tinha só 12 ações, tá? E era calculado como uma média simples dessas 12 ações. Daí ele foi evoluindo um tanto, né? Hoje tem 30 ações, né? Não é muito, né? Mas são 30 ações que compõem o Dow. Dá para citar algumas aqui, viu, Renata? Tem a Apple, Microsoft, IBM, aí ligado à tecnologia, né? Essas 3 ali. Tem o JP Morgan, no setor bancário, a Coca-Cola, Walt Disney, Pfizer. Agora, tem muita gente que critica ele, sabe, Rê? Porque são poucas ações, né? São 30 ações, né? E quando a gente olha para o tamanho da economia americana, tá difícil dizer que 30 ações representam, de uma forma geral, a economia americana. Então, muita gente critica isso e utiliza como benchmark, como parâmetro de comparação, o S&P 500, né? Eu ia falar isso, né, professor? Que é uma diferença muito grande do S&P, né? Do S&P 500, né? Claro, o S&P 500 são 500 ações, aí sim representa mais o mercado americano, ele se torna mais importante por causa disso, mas ele não tira, acho que a grande questão do Dow Jones, a grande relevância dele se deve ao fato de que você tem mais de 120 anos de história ali contados no índice, né? Então, você tem tudo lá. Você tem 2 guerras mundiais, você tem as crises do petróleo, você tem a Grande Depressão, você tem a crise financeira de 2008, agora o coronavírus. Ou seja, o valor dele para representar o que aconteceu nos últimos anos é muito, muito importante. Então, essa eu digo que a segunda contribuição, ela é fruto da primeira, né? Que é a fundação do Wall Street Journal, daí vem a segunda, que é o Dow Jones. E a terceira, posso ir para a terceira já? Pode. Então vamos lá, a terceira é a criação da moderna análise gráfica de ações, né, que hoje é usada por analistas no mundo inteiro, né? Então Dow também olhava aí para os gráficos das ações, ele consegue também ver que esses padrões que se repetem, que nem eu ia comentando, e aí ele passa a estudar esses padrões e entende que se ele é capaz de desvendar esses padrões, ele pode ser bem sucedido na compra e venda de ações. Essa é a ideia dele. Isso ficou conhecido como a teoria de Dow, né? Ele fala que o mercado se move em tendências, então tem movimentos dentro de outros movimentos, ou seja, tem um movimento de curto prazo que está inserido dentro de um movimento de médio prazo, inserido dentro de um movimento de longo prazo, né? E aí você pode olhar para o que ele chamou de suportes, que a princípio sustentam preços, ou as resistências, que a princípio dificultam maiores evoluções, né? Você consegue traçar retas de tendência. Interessante que vários desses desenhos ou desses movimentos que o Dow verificou
passam a ser explicados depois, muito tempo depois, pelas finanças comportamentais, sabe? Vieses como ancoragem influenciam, por exemplo, na formação de suportes e resistências, né? Então, acho que é bem interessante, são importante mesmo, contribuição, é mais do Dow, né? É a teoria de Dow, essa aqui não tem o Jones no meio. E, Martim, você começou a falar da palavra moderna para definir a análise gráfica de Dow. De fato, como você mesmo mencionou, hoje se usa muito a análise gráfica para fazer estudo de investimentos, de vários tipos de investimentos. Agora, por que moderna se ela é tão antiga? Boa pergunta. Aliás, o Kleber fez uma pergunta bem parecida para mim na semana passada, quando a gente falava da diversificação, né? Por que diversificação moderna? Verdade. Eu lembrei disso que eu estava vendo, fazendo aqui ajustando o roteiro. Eu pensei, mas a gente já falou desse conceito mais moderno de uma coisa antiga na outra aula. Pois é. Aqui a questão é a seguinte, existia um tipo de análise gráfica anterior à Dow, que era proveniente do Japão, no século XVIII, né, com quase 150 anos antes da teoria de Dow. Né? Ela foi desenvolvida por um fazendeiro na cidade japonesa de Sakata. O nome do cara era Homa. Né? Ele, a princípio, estava interessado em vender sua produção de arroz ao melhor preço possível. E naquela época tinha uma espécie de um derivativo de arroz, bem semelhante a um contrato a termo de arroz, e quando ele olhava as cotações, assim como o Dow, ele via que tinham padrões que se repetiam e que se ele conseguisse decifrar os padrões, poderia vender a bom preço. Depois ele começa a arbitrar, comprar, vender, fazer especulações no mercado. Essa técnica anterior, né, que é desenvolvida pelo Homa, né, que é a análise gráfica antiga, ela hoje é conhecida pelo nome de candlestick, né, que seria a tradução meio barras de vela, né? Pelo formato como ficam os desenhos das cotações, elas lembram umas barrinhas de vela, umas velinhas. Né? E hoje o interessante é que analistas gráficos geralmente misturam candlestick com a teoria de Dow, inserem mais algumas coisas, como alguns indicadores, uns índices, como o índice de força relativa, né, que mede como é que está a força dos compradores e vendedores, né? Então, formam uma análise um pouco mais robusta combinando essas técnicas. Agora, é importante dizer que hoje a análise gráfica não é a dinâmica mais frequentemente usada, não é mesmo, acho que a análise fundamentalista, toda ela é mais forte, tem até gente que critica a metodologia, mas ainda tem bastante gente que usa assim, viu? Acho que é bem interessante, viu, Renata? É difícil, né, Martim? Eu acho bem difícil. O interessante é que parece, quando a gente for análise de gráfico, você tem que olhar os padrões, parece que é meio consensual, que todo mundo vê a mesma coisa, mas não é verdade. Pessoas veem coisas diferentes nos mesmos gráficos. Vêm e criam análises diferentes, criam visões diferentes, né, professor? Então no mesmo gráfico, para o mesmo momento, tem analista gráfico que acha que é um movimento de alta, outro que é um movimento de queda, então é alguma coisa que é difícil. Eu conheço alguns bons analistas gráficos, né? É algo que requer, como qualquer técnica, né? Ela requer bastante conhecimento, bastante aprendizado para ser bem sucedido com isso, mas é bastante interessante. E os analistas gráficos têm uma linguagem meio própria, assim, né? É meio diferente. É um idioma próprio, quase, né? Exatamente. Um idioma gráfico. É bem isso. É bem legal mesmo. E professor, vamos aproveitar todo esse conhecimento, essa história agora e tentar fazer uma leitura, né, de quais são as perspectivas, né, as suas perspectivas agora para a Bolsa Americana. Não, a gente está com uma visão positiva para a Bolsa Americana, né? A gente acha que todos esses estímulos, né, que estão sendo feitos ali vão permitir uma recuperação relevante, relativamente rápida, né? Tanto por exemplo, que nas nossas recomendações, dentro da carteira diversificada que a gente recomenda, a gente está com uma recomendação acima do usual, acima do normal em Bolsa Americana. Né? Acima, por exemplo, da Europa, né? Ou dos próprios mercados emergentes, né? A gente tem uma visão bastante positiva a isso. Isso se reflete no Carteira Itaú, né? Que basicamente é a forma como a gente divulga ou faz, é o jeito mais fácil de acessar a nossa recomendação, melhor dizendo, né? E também no Carteira Itaú Internacional, né? Que é a parte internacional do Carteira Itaú, né? Ou seja, tanto na nossa recomendação como nesses dois produtos, a gente está com essa exposição maior normal à Bolsa Americana em função da visão positiva que a gente está
para a bolsa deles. Acho que é isso, né, Kleber? Não, perfeito, muito bom. E a gente vem olhando realmente um movimento muito forte de recuperação. É impressionante. A gente comentou aqui em um dos podcasts que a gente fez com você sobre o Warren Buffett, né, e a visão dele de que ele continuaria apostando nos Estados Unidos e nas ações das empresas norte-americanas, e quando a gente olha o gráfico de recuperação desde o início dessa atual crise, a velocidade de recuperação é realmente surpreendente, né? Exatamente, essa frase inclusive ele usou na reunião anual da Berkshire Hathaway, né, onde ele citou essa um prejuízo enorme dele, né, que ele estava reportando. Sim. Ainda, né? Muito ligado também a empresas aéreas, né, tá já linkando com o que a gente viu hoje, da questão da notícia triste sobre a Latam, né? Que coisa. Bom, se vocês ficaram curiosos mais um pouquinho sobre Warren Buffett e sobre carteira Itaú também, que a gente falou bastante, tem episódio que a gente falou com o Martin sobre investidores como Warren Buffett e seu mentor, e tem episódio só sobre o carteira Itaú. É só buscar aqui na plataforma de podcast que você ouve e relembrar mais um pouquinho para ficar mais por dentro ainda do nosso papo aqui com o professor. Muito obrigada, Martim. Muito obrigado a vocês aí, acho que foi bem interessante hoje e vamos continuar aproveitando esse dia lindo aqui dentro do possível, né? Vão ficar na janela, é uma boa. Vamos sim. Aqui na varanda fica um pouquinho de sol à tarde, então eu vou tomar um sol. Eu vou me lagartear aqui com o Rio. Isso. Sim, eu ensinei uma palavra em gauchês hoje para o Kleber, que é lagartear. Boa. Está aqui no meu dicionário também. É, o hábito de ficar ali no sol, descansando um pouquinho depois do almoço, ou aproveitando aquele dia frio com sol para comer uma bergamota. Faz todo sentido e bem visual essa palavra aí. Né? É o que eu falei para ela, quando ela falou, já fiquei imaginando. Martim, até semana que vem, muito obrigada. Obrigado a vocês, até. Kleber, nos encontramos amanhã, até lá. Obrigado, até amanhã, obrigado, professor, um grande abraço. Obrigada a vocês que acompanharam esse episódio. Não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e YouTube do Itaú Personalité. Sigam nossas redes sociais e amanhã estaremos de volta aqui no Investidor em Foco. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, protejam-se. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.